Olá, alunos, boa noite. Hoje, dia 13, nossa aula será de revisão de prova. Lembrando que passei o conteúdo para vocês em sala, né? A gente teve aí a oportunidade de ter algumas aulas presenciais. Então vocês têm o conteúdo no caderno, tem o conteúdo dos vídeos que eu disponibilizei através de videoaula. E assim como os slides, porque sempre quando eu mando o vídeo, eu também mando os slides da aula para vocês também estudarem e responderem as questões. Então, essa prova nossa, ela vai contemplar todo o conteúdo que nós vimos, desde sala quanto virtual. Então aqui o foco vai ser a gente tratar sobre os principais temas que nós já visualizamos, né? Lembrando que não foram todos que entregaram os trabalhos completos, mas eu já avaliei e essa é uma oportunidade para vocês saírem bem na prova e rever o conteúdo também. Eu separei aqui para vocês alguns slides pontuais a respeito de alguns temas. Por exemplo, uma das primeiras aulas, nós falamos sobre os tipos de liderança: autocrático, democrático, liberal, assim como a liderança para cima, para baixo e para os lados. Onde autocrático é aquela liderança mais incisiva, uma liderança mais autoritária. A liderança democrática é aquela liderança onde se dá o poder das pessoas, né, dos liderados, votarem e opinar nas decisões tomadas pela equipe. E a liberal, que é quando o líder deixa os liderados mais à vontade para tomar essas decisões e ter o discernimento de fazer as suas atividades. E a liderança para baixo, para cima e para os lados, de cima para baixo é quando tem a hierarquia tradicional, para os lados é quando você não tem uma hierarquia sobre outra pessoa, porém você dá uma ideia e através da proatividade você também tem um espírito de liderança lateral. E de baixo para cima é quando o subordinado tem um espírito de liderança junto ao seu gestor, seja supervisor, gerente, qualquer outro cargo. E a importância disso é que, através desses tipos de liderança, entendendo isso, a gente consegue identificar qual a importância, quais que são os estilos tratados de acordo com a área de atuação, que nós vimos que não é toda a área que você consegue aplicar todos esses estilos. Em relação à comunicação, eu desenhei para vocês um gráfico, né, sobre a comunicação assertiva, mas eu destaco aqui para vocês a questão da prática do feedback, que o ponto-chave, a palavra-chave do feedback, ela vem a ser o retorno, né, que é o retorno de uma ação. Então ela é muito importante, tem que ser transparente, construtiva, né, essa prática do feedback. E o feedback, ele é o retorno de uma ação. Então, se eu estou dando uma aula, quando o aluno chega e me dá um retorno, falando, olha, a aula foi boa ou foi ruim, isso é um feedback. Ele pode ser positivo e pode ser negativo. O feedback, esse retorno, ele pode ser espontâneo ou pode ser forçado. Eu posso perguntar para vocês, como foi a aula hoje? Ou apenas vocês me dão esse feedback a respeito da aula. Então, ele pode ser forçado ou não, e pode ser positivo ou negativo. Mesmo o feedback negativo, ele tem que ser trabalhado, né? Tem que saber aplicar esse feedback, porque às vezes pode desmotivar o colaborador e tudo mais. Então isso é uma ferramenta de liderança. Então venho a destacar aqui para vocês essa questão dentro da comunicação das empresas. Outro fator que eu quero destacar é a diferença entre equipe e grupo. Então nós vimos nas aulas anteriores que existe uma diferença muito grande, né? Que o grupo, ele é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em geral, né? E eles se agregam por afinidade. Então, diferentemente da equipe, esse pessoal que forma o grupo, eles trabalham voltados para o mesmo objetivo e têm seus papéis e funções definidos, porém o resultado fica aquém do esperado, devido a essa questão, porque cada tem um interesse individual no grupo. Por mais que eles se reúnem por afinidade, cada um preocupa com o seu rendimento. Essa é a principal diferença que nós vamos ver e entender do grupo para a equipe. Só para a gente conceituar, a questão da equipe,
ela já vem com a parte mais integrada em relação às pessoas. A equipe, diferentemente do grupo, as pessoas elas trabalham por um objetivo em comum. Como a gente está vendo aqui o grupo, eles não. O grupo ele trabalha com objetivo individual, mas eles se agregam por afinidade. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, um grupo, cada um tem sua meta de vida individual, porém eles estão ali para ter aquele conhecimento, então eles vão se agregar por afinidade. Numa equipe não. Então imagina uma empresa. O interesse não é só individual, eles têm uma meta da equipe a cumprir. Então as empresas, tendo essa visão, eles já traçam metas individuais e coletivas, avaliando assim tanto os funcionários um a um quanto eles em forma de equipe. Então quando tem essa avaliação através de equipe, a empresa consegue fazer com que esses colaboradores eles trabalhem de forma unida em prol de um único objetivo, que é atingir o resultado dessa equipe. E essas pessoas, a comunicação ela acontece de maneira clara, transparente, objetiva, se trabalha o feedback, né? Então, dentro da equipe, a gente tem excelentes resultados devido a essa força-tarefa que todo mundo procura se ajudar para atingir o objetivo em comum. Então essa é a principal diferença. A gente consegue ver muito isso quando a gente tem um gestor também muito bom, e ele entendendo isso, como que se dá, ele também consegue fazer essa organização do grupo e da equipe. Eu também trouxe para vocês uma relação gráfica que vai esclarecer, né? A gente já tinha visto isso em sala de aula, vocês fizeram um trabalho sobre isso, mas aqui a gente consegue entender qual que é a principal diferença de maneira visual. Onde o grupo a gente vê que algumas pessoas ali estão se relacionando, outras já não, e dentro da equipe a gente já vê todo mundo com a comunicação, se relacionando em prol de um resultado. Então aqui fica muito evidente a questão do grupo e da equipe, né? Então aqui a gente tem a diferenciação gráfica. Então esses são alguns pontos principais que eu elenquei para vocês dar uma atenção maior. Claro que tem muito conteúdo, não vai dar para a gente ver todos de forma detalhada, porque são muitas aulas, mas assim, só para a gente dar uma revisada nos principais pontos. E claro que não são só esses, vocês também têm que analisar e estudar o conteúdo de maneira completa, né? Vamos para o próximo vídeo então. Eu já vou organizar aqui e já mando para vocês.